Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortênsias. Viva o melhor de Gramado. E Largo da Borges. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Fórum na Câmara de Vereadores debateu caminhos para o futuro de Gramado. Clube Med vai detalhar amanhã projeto de seu resort em Gramado. Lugano inaugura parque temático focado em tecnologia e videogame. Festival de Cinema Italiano inicia sexta-feira. E uma entrevista com Arthur Adam. Ele se veste diariamente com roupas do século XVIII. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Há 30 anos, a Roloff é uma referência em materiais de construção, acabamentos, tintas e madeiras. Nossas lojas conceito no Shopping da Construção de Gramado buscam trazer as melhores experiências e resultados. Contamos com as mais avançadas tecnologias e design que proporcionam o melhor desempenho para qualquer projeto. Conheça nossas lojas em Gramado, no centro e na Várzea Grande. Roloff 30 anos, construindo o futuro. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida, o Vila das Hortênsias Residencial. Localização privilegiada, você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortênsias, viva o melhor de Gramado, com a qualidade da nova alternativa. Clube Mediterrâneo vai detalhar o projeto de seu resort em Gramado. A direção da rede francesa Club Méditerranée vai detalhar o projeto do novo resort de luxo em Gramado, na Serra Gaúcha, anunciado em julho deste ano. Será ao meio-dia desta quinta-feira em almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini de Porto Alegre. O projeto ocupará uma área de 200 mil metros quadrados e o investimento será superior a R$1 bilhão. Com a sua conclusão em 2025, o Clube Med passará a ter 4 resorts no Brasil, sendo o gaúcho o primeiro 100% Exclusive Collection da marca na América do Sul, a mais alta categoria de luxo. Os outros 3 estão em operação em Trancoso, na Bahia, Mogi das Cruzes, em São Paulo e em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Festival de Cinema Italiano inicia agora sexta-feira. Inicia nesta sexta-feira, 10 de novembro, e vai até o dia 26, a segunda edição do Festival de Cinema Italiano em Gramado. A cerimônia de abertura ocorrerá no Hotel Bonavita e deve contar com a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso. A primeira exibição do festival acontece às 19h30 e será o filme Segundo Primo Giorno della Mia Vita. Lugano inaugura parque temático focado em tecnologia e videogame.
A Chocolate Lugano acaba de inaugurar um parque temático que envolve tecnologia, jogos interativos, videogames, pista de boliche e cardápio diversificado, proporcionando uma aventura multigeracional. O Mundo Lugano, parque e pizzaria temática fica na Avenida Borges de Medeiros, em uma área de 3,5 mil metros quadrados, onde anteriormente existia um parque de chocolate. A expectativa é receber até 1,5 mil pessoas diariamente. O Lugito, mascote da marca, é um dos protagonistas desta história, que combina fantasia, aventura, tecnologia e aprendizado, e o negócio deve gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos. Fórum debateu ontem à noite caminhos para o futuro de Gramado. Durante 3 horas, 2 empreendedores e uma executiva debateram com o público sobre o futuro de Gramado. Questões como a falta de moradia, a preocupação com o crescimento desordenado e as tecnologias pautaram os debates, conduzidos pelo vereador Cícero Altreiter. Lisa Goldstalk, executiva do Sinditur, apresentou números sobre o crescimento turístico, enquanto Marcos Rossi, da Gramado Summit, falou sobre como a tecnologia pode acelerar o desenvolvimento das empresas. Ele falou também como é possível criar mão de obra local. Hoje é uma demanda que a gente tem de forma muito crescente em Gramado e a oferta é muito pequena. E eu acredito que a única forma da gente conseguir fazer com que Gramado tenha essa mão de obra qualificada é acreditando muito na educação. Hoje, como eu falei aqui na Câmara de Vereadores, a gente, enquanto empresariado da região, teria um prazer gigantesco de contribuir para que alguns programadores das nossas empresas pudessem, de certa forma, disponibilizar cursos presenciais para a formação de uma mão de obra do futuro. Porque se a gente ficar nesse looping infinito de só importar mão de obra, cada vez ela vai se tornar mais cara porque é escassa. Então eu acho que o ponto inicial, o ponto de partida para que a gente consiga criar essa Gramado perfeita do ponto de vista da digitalização das coisas é acreditar que a educação é o ponto inicial para a gente formar os programadores do futuro. Já o empresário Felipe Verpe, da Razan Móveis e Construções, mostrou como a empresa vem ganhando escala, investindo em tecnologia. Ele afirmou que o problema da moradia popular somente será resolvida com o incentivo do poder público e que, apesar de certas profissões, estaremos com os dias contados. A tecnologia pode aumentar o salário de quem trabalha na área moveleira e na construção civil. Qualificando essa mão de obra para operar dentro da tecnologia, automaticamente essa mão de obra vai entregar mais resultado e, consequência disso, é a distribuição melhor, né? Então, vai produzir mais. Através da produção maior que você consegue ser mais bem reconhecido, né? Habitação popular, é preciso o incentivo público, por quê? Sim, é fundamental, na verdade, Miron. Por quê? Hoje, você construir classe média, classe alta ou classe baixa, né, ou popular, como se fala, custa a mesma coisa. A mão de obra custa a mesma coisa, o saco de cimento custa a mesma coisa, a matéria-prima utilizada é a mesma, né? Então, sem o incentivo público, seja na questão de fazer infraestrutura, toda a parte básica para que isso aconteça, não é possível. Não é possível mesmo, ainda mais na nossa região. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Como previsto pela meteorologia, a manhã desta quarta-feira foi de sol entre nuvens. Para quinta-feira, 9 de novembro, há 89% de possibilidade de chuva. Durante o dia devem ocorrer tempestades. A mínima deve girar em torno dos 13 graus e a máxima pode chegar a 19.
Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Quem anda pelo centro de Gramado já deve ter encontrado um personagem com roupas do século XVIII, início do século XIX. Só que ele não é um personagem, ele se veste assim desde 2017. O nome dele é Arthur Adams. Alegria então no programa, Arthur. Olá, Miriam, um prazer estar aqui, poder falar diretamente com a comunidade de Gramado, né? Um pouquinho mais perto, então é uma grande satisfação. De onde saiu esse gosto pelo vestuário antigo? Bem, já desde 2013, quando eu tinha iniciado num coral, os famosos corais de igreja, né, que sempre tinha, hoje em dia tá um pouco mais para baixo, mas seria uma alegria, né, voltar com os corais de novo, né? Eu iniciei nos corais e ali eu me senti um pouco afastado, daí eu comecei a me interessar um pouco mais por roupa vintage. Hoje em dia a roupa vintage que a gente chama é quando o terno tá completo, né, o estilo vintage completo, e aí eu comecei a me interessar um pouquinho a mais por isso. Isso perdurou até os meus 18, 19 anos. E depois, quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a me interessar um pouquinho mais pela indumentária masculina em si. E sobre o que a gente acha hoje em dia que é masculino e no passado não era visto como um pouco diferente, uma estrutura diferente, né? Hoje a gente pensa nos lacinhos, na estrutura de pescoço, todas as coisas que hoje em dia a gente pensa que isso é meio estranho, mas que no passado eram símbolos de virilidade. O tipo de roupa, o tamanho, a quantidade de tecido, quanto mais tecido você tinha. Então, tudo isso, explicar isso e tentar compreender um pouquinho mais isso no dia a dia, né? Como é que o homem do passado tinha que fazer tantas coisas, convivia com tantas camadas de roupa, né? Tanto os mais ricos e os mais pobres também, desde a classe operária, marinheiros, que era o que a gente constrói um pouquinho mais, até as classes um pouquinho mais abastadas. Então, ter noção um pouquinho melhor disso foi o que fomentou essa curiosidade e fazer a pesquisa completa mesmo. E quem faz a roupa que você usa? Hoje eu faço toda a minha roupa. Claro, hoje eu namoro o Paulo, que tem um trabalho incrível, é um artesão fantástico, que faz também roupas à mão e também com a máquina de costura, mas na minha pesquisa de indumentária histórica, né, a costura histórica se baseia em a gente conseguir fazer as roupas da época, de épocas específicas, com as técnicas específicas também. No caso aí, é tudo feito à mão mesmo. E o teu interesse por essa fase da moda surgiu quando e como? Foi por algum fato histórico, pesquisa? Bem, quem gosta de costura histórica hoje é um nicho bem específico, né? E tem muita gente da comunidade, é uma comunidade que cresce cada vez mais, tanto de gente que quer fazer a pesquisa em si, pela estética, quanto também quem só quer desfrutar daquela roupa, tá naquele momento, né? Aproveitar. Então, tem gente que gosta de uma época por causa disso, outra época por causa de outra questão. Eu gosto muito dessa passagem do 18 para o 19, tanto pelas revoluções que aconteciam na época, revoluções mentais que estavam acontecendo, psicológicas, sociais também, e que resultaram em formas diferentes da gente ver o mundo até os dias atuais. Então, foi a primeira revolução patrocinada por burgueses, mas feita por populares, né? Forçada por populares. Então, isso tudo aglomera muita estética. Foi a primeira vez em que aconteceu um fato muito engraçado que está se repetindo de novo, que é as roupas populares começaram a ser vistas como roupas chiques, entre aspas, né? Uma maneira de tentar fugir da forca, que era o que acontecia na época, né? Então, esse fascínio, essa mistura desses dois pontos, de a pessoa que tinha mais dinheiro, que era mais abastada, tentar mostrar ainda, mas ela não podia mostrar tanto, então ela tinha que usar aquelas outras roupas que eram de outra camada social, faz um tipo de roupa muito específico e que aconteceu poucas vezes na história da moda. Então, esse meio termo, entre 1790, mais ou menos, até 1810, que a gente chama de final do período georgiano, início do período diretório, é que mais me fascina. Para pessoa que, nossa, não entendi nada, o que é isso? A época de Napoleão. É sempre, facilita bastante. Todo mundo sempre já pega a coisa. E você se veste assim todo dia? E a segunda pergunta, demora muito? Hoje em dia não, porque eu já estou acostumado, né? Já são 3 anos já que eu já estou há 3, 4 anos, agora eu vou para o 4º ano que eu já estou acostumado a botar toda a roupa, né? Porque são 2 calças, são a meia,
Tem a parte da camisa, às vezes tem 2 coletes, dependendo da ocasião, são 2 coletes. Tem um colete de baixo que protege o colete de cima, às vezes, que é um colete bem fininho, que às vezes não dá para um tecido bem fininho. E tem a casaca, e aí se tiver frio ou alguma coisa assim, aí tem os casacos que vão sobre os casacos, né? Ou que a gente chama de sobretudos hoje em dia, né? E tem as capas, né? Normalmente o pessoal mais me para na rua aqui por causa das capas, porque elas são muito grandes, elas ocupam bastante espaço, mas elas protegem da chuva. Perfeito. Agora, tem muita gente que acha que é um personagem de algum restaurante temático, algum show. Eu fico feliz porque daí tá sendo bem feito, né? Porque se tivesse meio assim, seria só um maluquinho andando na rua, né? Então, o personagem ainda é uma coisa boa, porque a cidade é vista como a cidade dos personagens, né? Todo mundo faz isso muito bem. Não, a roupa é de primeira linha, primeira qualidade. Mas eu fico muito feliz quando alguém me pergunta com respeito e eu consigo responder que é um trabalho, é uma pesquisa, né? E é um estilo de vida. Hoje em dia a gente está acostumado com o pessoal, ele é roqueiro, ele tem tal estilo de roupa, e é como se eu vestisse roupa histórica todo o tempo. Eu sou muito feliz. Não tem nenhuma ligação com, eu gostaria de ser como se fosse no passado, ou eu gostaria que fosse como era no passado, mas exatamente é apenas a estética. A estética da época me ajuda muito, é uma estética que eu me sinto bonito. Acho que é sobre isso hoje em dia, né? A gente poder usar a roupa que a gente se sente bem. E poder falar um pouco mais sobre costura histórica sempre me deixa muito feliz, porque hoje pode ser que alguém veja com, nossa, que interessante, que engraçado, mas pode ser que alguém, nossa, isso é realmente muito curioso, eu quero conhecer um pouco mais, quero saber como é que eu faço parte da comunidade, e aí eu fico mais feliz ainda. Arthur Adams, muito obrigado pela entrevista. Eu fico muito feliz, agradeço. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lago da Borges.